Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que no reino de Deus, não existe morte? É muito glorioso isso. No reino de Deus não existe morte, só vida. E vida eterna. Pensa comigo, raciocina comigo, vamos pensar. Vamos remeter o nosso pensamento para os dias de Jesus. Quando Jesus veio a este mundo, Jesus veio de Deus. Ele era o Deus encarnado. E ele veio para salvar aqueles que nele creem. Então, quando ele começou a pregar, com a idade de 30 anos, a mensagem dele era essa: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Que quer dizer, eu vim trazer para vocês que vivem no reino deste mundo, querendo se libertar do Império Romano e ser uma nação livre. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Nunca vai acontecer isso. Não existe lá nação livre. As nações, os reinos deste mundo não permitem, aliás, o Senhor deste mundo não permite que haja liberdade. Lembra que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Então, quando ele fala sobre o reino de Deus, ele está falando de um reino de vida eterna. E quem crê nele, em Jesus, quem crê nele e for batizado, será salvo. Quer dizer, quem crê em Jesus e mortificar a sua natureza pecaminosa, a sua natureza humana, através do batismo nas águas. Batismo nas águas é um símbolo, é um tipo de morte, de sepultamento. Batismo quer dizer sepultamento. A pessoa tem que sepultar o quê? A velha natureza, suas vontades, seus desejos, suas cobiças. Ela tem que sepultar os seus sonhos. É isso mesmo, os seus sonhos pessoais, para que então ela venha receber os sonhos de Deus, que é a eternidade, o reino de Deus. Então ninguém pode entrar no reino de Deus sem antes morrer para o reino deste mundo. Mas morrer não é a pessoa se matar, não. Morrer é o seguinte: enquanto a pessoa não entrar no reino de Deus, ela já está morta nos seus delitos e pecados. É isso mesmo. Quem vive no reino deste mundo, sujeito ao reino deste mundo, já está morto. É isso aí. Jesus veio para trazer o reino de Deus, o reino da vida eterna. Quem crê nele e for batizado, quer dizer, morrer para este reino do mundo, o reino da morte, quem crê em Jesus, então esse é ressuscitado para... É muito legal. É ressuscitado
para poder entrar, viver no reino de Deus. Isso é muito grande. Olha só o que Jesus diz. Preste atenção. Pensa comigo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem... A pessoa crê em Jesus. Aí você diz, mas poxa, espera aí, bispo, como é que a gente... Se eu estou morto, como é que eu vou crer em Jesus? Jesus está falando aqui da morte nos delitos e pecados. Enquanto nós nascemos, falamos ontem sobre isso, no reino do mundo, todo mundo nasce no reino do mundo, e no reino do mundo é o reino da morte. Existe morte para quem vive no reino deste mundo, mas não existe morte quem sai do reino do mundo e entra no reino de Deus. Por isso o reino de Deus. Por isso Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, buscai primeiro ter vida, porque você está morto. A pessoa que vive nos seus pecados, para Deus ela está morta, mortinha. Não está morta para o diabo, porque o diabo gosta e usa as pessoas e depois joga fora. Usa, depois joga fora. Mas Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava morto quando eu conheci o evangelho do reino de Deus. Quando eu conheci o evangelho do reino de Deus, então eu entendi que eu estava morto nos meus delitos e pecados. E então o Espírito Santo me mostrou o Salvador, o Senhor, o Rei, o Rei do reino de Deus, que é o Senhor Jesus. E que depois, quando ele subiu aos céus, ele não nos deixou órfãos, mas enviou o Espírito Santo, que conduz o seu povo, seus discípulos, a sua igreja, o reino de Deus. E quem está inserido no reino de Deus, ressuscitou. Eu estava morto e ressuscitei quando eu entrei no reino de Deus, o reino da vida, o reino do Espírito Santo. O reino de Deus é o reino do Espírito Santo, é o governo do Espírito Santo. O diabo que comanda o reino deste mundo, ele não entra no reino de Deus. Ele não tem direito de entrar no reino de Deus. Ele é o diabo. Então, é por isso que João fala, aquele que é de Deus, ou seja, aquele que pertence ao reino de Deus, o diabo não pode tocar. E isso é extremamente importante para você entender a fé. A fé no Senhor Jesus faz-nos abrir os olhos e ver a nossa situação diante desse mundo. Diante desse mundo, as pessoas estão mortas. Para Deus, elas estão mortas. Por isso, Jesus veio ao mundo, para ressuscitá-las e poderem ter vida através da entrada no reino de Deus. Isso fica mais claro quando você lê, você já deve ter lido muitas vezes, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É você começar, você se esforça para obedecer às leis
as regras, os estatutos, a disciplina do reino de Deus. Você está vivendo no reino da indisciplina, que é o reino do mundo, é o reino do diabo, é o reino de Satanás. Quando você toma conhecimento do reino de Deus, então você toma conhecimento das suas regras, da sua disciplina, da sua ordem. E então, se você não gosta de disciplina, de ordem, se você gosta mesmo de uma vida desordeira, então é claro que você não vai se dar bem no reino de Deus, porque o reino de Deus é reino de disciplina, é reino de ordem, é reino da verdade, é o reino da integridade, é o reino da sinceridade, é o reino de Deus, é o reino da vida. E para quem está no reino da vida, que é o reino de Deus, não existe morte. Não morre nunca. Por isso, Jesus complementa. Ele diz, e todo aquele, não faz distinção, qualquer que seja a pessoa, pobre, rico, não importa a classe, a cor, a opção sexual, não importa nada. Todo aquele, está incluído você, minha amiga e meu caro amigo, todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto nos seus delitos e pecados, viverá. E quem vive e crê em mim, quer dizer, você sai do reino da morte e entra para o reino da vida eterna, o reino de Deus. Jesus complementa, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, nunca irá morrer. Crês tu isto? Jesus pergunta. Você crê nisso? Presta atenção, que bacana, que legal. Seria bom que você tivesse esse texto aí junto consigo. Em João capítulo 11, versículo 25, 26. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Muito bem, Jesus se identifica como a ressurreição e a vida, é claro, vida eterna. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, morto como? Nos seus delitos e pecados, verdadeiramente. Quando Adão e Eva pecaram, eles morreram para Deus, quer dizer, foram separados de Deus. Eles foram separados de Deus. Isso aqui é morrer. A Bíblia, quando fala em morte, está falando de separação. Quando o ente querido morre, a gente é separado daquele ente querido. Isso é morrer. Mas a alma não morre. A alma não morre. A alma é eterna. Então, nem Satanás morreu. Deus poderia matar Satanás, mas porque Deus criou o anjo Lúcifer, então ele não morre nunca. Mas Deus fez um lugar onde ele vai viver por toda a eternidade em tormento e dor, que é o lago de fogo e enxofre. Ali não morrerá, não há morte. A alma da pessoa fica viva, sofrendo, atormentada pelo resto da eternidade. Quem vive no reino deste mundo, sujeita, submissa ao reino deste mundo, vive no mundo do pecado, no mundo da desordem, o mundo da indisciplina, o mundo que contraria
o mundo do reino de Deus. Então, quem vive neste mundo e ouve o evangelho do reino de Deus, existe um reino que é infinitamente melhor do que esse reino do mundo. E que quem crê em Jesus, que é o rei do reino de Deus, é o Senhor do reino de Deus, ainda que esteja morto nos seus pecados, viverá. Viverá. E mais, e todo aquele que vive, quer dizer, não é que creu só, não. Todo aquele que vive e crê em mim, quer dizer, vive uma crença em mim, vive a disciplina, a ordem do reino de Deus, da palavra de Deus, nunca irá morrer. Jesus fala bem claro, nunca, nunca e nunca. Nunca quer dizer jamais, em tempo algum, de forma nenhuma, irá morrer. Então, quando a pessoa sai, ou melhor, quando a pessoa reconhece que está em pecado, reconhece que está morta em seus delitos e pecados, para Deus está morta. Não para o diabo, mas para Deus está morta. Quem vive no reino do mundo está morta nos seus delitos e pecados. Para Deus. Quem vive no reino deste mundo está vivo para o Senhor deste mundo, que é o diabo. Não para Deus. Mas quando ouve o evangelho do reino de Deus, a pessoa aceita o Senhor Jesus como Senhor na sua vida. Por isso Jesus disse, eu sou a porta. A porta de quê? Do reino de Deus. A porta. Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Quem crê em mim, quem vive e crê em mim, passou da morte, quer dizer, do reino das trevas, do reino deste mundo, para o reino de Deus. Essa não morre nunca. Nunca irá morrer. O corpo fica aqui. Mas a alma, ela é levada pelos anjos para o reino dos céus. Isso é extremamente importante você entender, porque diz respeito à sua alma, à sua vida eterna. Nós não estamos tratando do corpo físico, estamos tratando do corpo espiritual, da alma, porque a alma não morre. A alma não morre. A alma não tem cor, a alma não tem sexo, a alma não tem opção sexual. Alma é alma. Alma é alma. Ela vive eternamente. Se com Deus, ou no lago de fogo e enxofre, onde estarão Satanás, a besta, o falso profeta, a morte, o inferno, e também todos aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Rejeitaram a salvação que vem dos céus, que é Jesus, o Senhor do Rei, o Senhor do reino de Deus. Eu não sei se você está compreendendo, eu estou tentando passar para vocês o que Deus nos tem passado. Eu creio que o Espírito Santo há de iluminá-lo, fazê-lo entender, porque isso aí é a coisa mais importante na sua vida. Porque o reino do mundo é o reino da morte. Mas quem
aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Rei, como seu Deus, como seu Salvador, quem o reconhece como seu Salvador, então, quer dizer, ainda que esteja morto, mas reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, aqui neste mundo, então esse é salvo, é ressuscitado. Por isso Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, basta crer, não precisa merecer. Você não precisa ter méritos para ressuscitar no reino de Deus. Basta você crer. Quer dizer, é de graça. Todo mundo pode crer. Não importa o que você fez, o que você fez de mal ou o que deixou de fazer de bom. Não importa o quão terrível você tem sido. Não importa. O que importa é o seguinte, você crê no Senhor Jesus, você aceita, você se submete ao reino de Deus, que é o reino do Senhor Jesus Cristo. Então, ele salva você, ele aceita você, ele tira você do reino da morte, que é o reino deste mundo, e o leva ou a leva para o reino de Deus, que é o reino da vida eterna. No reino de Deus não existe morte. No reino de Deus não há morte. Eu falo isso, minha amiga, meu caro amigo, porque, graças a Deus, está chegando a hora, a minha partida deste mundo, podre, nojento, cruel. Eu odeio esse mundo. Eu odeio esse mundo. Esse mundo é o mundo da morte, é o reino da morte. E fede, cheira mal. Quem vive no reino de Deus e ainda está nesse mundo porque ainda não passou para o reino dos céus, não tomou posse ainda do reino dos céus. Isso é na minha fé. Está no reino de Deus, mas neste mundo. Jesus vivia no reino de Deus, mas estava aqui neste mundo. Até que depois ele morreu, ressuscitou e foi para o reino dos céus. Então é assim que eu creio, é assim que é o meu entendimento. O reino de Deus é aqui na terra, ele vem aqui na terra. E ele vem individualmente, ele não vem para, assim, recebe todos que querem se submeter ao reino de Deus, o reino do Espírito Santo. Mas nós vivemos no reino de Deus porque estamos aqui, neste mundo, vivendo sujeito a essa carne, a esse corpo que é deteriorável, esse corpo que vai virar pó, vai voltar ao pó outra vez, mas a minha alma já vive no reino de Deus aqui na terra. O meu corpo está sujeito ao reino deste mundo, à vida deste mundo, onde só existe morte. Mas, quando chegar a minha hora, então eu deixo esse corpo e a minha alma, que é eterna, vai viver a eternidade com o meu Senhor no reino dos céus. Isso é o que eu creio. E é isso que eu tento passar para as pessoas. Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho do reino de Deus a toda criatura. Quem crê no reino de Deus, quem crê em mim,
ou crer no reino de Deus, será salvo. E for batizado, será salvo. E morrer para o reino do mundo, será salvo. Quem não crê já está condenado, já está morto. Para Deus já está morto. Por isso Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ou seja, ainda que esteja no reino do mundo, viverá. Vai passar automaticamente, porque crê em mim e morreu para o mundo, então entra no meu reino, o reino de Deus, o reino do Espírito Santo. Esse reino não há morte. No reino de Deus não existe morte, só existe vida. Isso é muito legal. Isso é muito glorioso. Isso é uma revelação para aqueles que não entendem bem a diferença entre o reino de Deus e o reino deste mundo. A Bíblia fala que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Que quer dizer, a pessoa morreu para Deus, está morta para Deus. A pessoa que ama o mundo está morta para Deus. Você quer saber se você pertence ao mundo ou ao reino de Deus? Basta você pesar, colocar na balança, fazer uma avaliação da sua própria vida. Por exemplo, quem é que conduz os seus pensamentos? Quem é que dirige a sua vida? Para onde está inclinada a sua vida? Para as coisas do mundo ou para as coisas do reino de Deus? Jesus disse para todos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quem vive no reino de Deus, vive no reino da justiça de Deus. E no reino de Deus não há injustiça, só justiça. No reino do mundo é injustiça à la volonté, à vontade. Então, amiga e amigo, eu falo assim, e eu não estou rindo, não é gozando não, de ninguém não. Eu rio, sabe por quê? Pelo gozo que a minha alma tem de saber e ter certeza, convicção de que ela vive eternamente. Ela não vai conhecer a morte, porque ela está sujeita à disciplina, aos mandamentos, à ordem do reino de Deus. Mas quando a pessoa ama o mundo, a pessoa curte o mundo, ela já está morta para Deus. Aí há aquelas pessoas, e isso não são poucas, que estão inseridas dentro das igrejas, das religiões, e creem que estão salvas só porque estão dentro das igrejas. Mas isso não é verdade. Você pode verificar que Judas Iscariotes, ele estava ali junto com Jesus. 3 anos e meio ficou com Jesus, até que chegou o momento em que ele caiu a máscara dele e ele se revelou quem era. Quer dizer, o que salva não é a igreja, a religião. O que salva é você sair do reino deste mundo e entrar no reino de Deus. Quando a pessoa quer sair do reino deste mundo e entrar no reino de Deus, então ela é bem recebida, ela é perdoada, ela é salva, ela tem a garantia de que agora ela está no reino de Deus, porque o Espírito Santo é a garantia
de cada filho de Deus que está no reino de Deus, está sujeito ao reino de Deus. Isso é muito grande. Eu vou continuar falando sobre esse assunto para tentar fazer as pessoas entenderem, especialmente os que estão mortos, para que eles, de alguma forma, venham se arrepender e deixar os seus pecados, deixar o mundo, o reino desse mundo, para entrar no reino de Deus. Ninguém pode viver no reino de Deus e no reino do mundo. Impossível isso. Ninguém pode estar com o pé lá e cá. Não tem isso. É impossível. Ou você está no reino do mundo, ou você está no reino de Deus. Um lugar você está ocupando. Você não está no meio. Não existe coluna do meio. Ou uma ou outra. Quem está no reino do mundo e crê no Senhor Jesus Cristo, ainda que esteja morto ou morta, viverá, porque Deus não tem mortos no seu reino, só vivos. Aleluia. Falaremos mais a respeito desse assunto amanhã. Mas não se esqueça, entende agora por que Jesus enfatiza, buscai primeiro o reino de Deus? Não a roupa, não o casamento, não a profissão, não a saúde, nada. Primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus para salvar a sua alma. Quando a pessoa busca o reino de Deus e a sua justiça, então o Espírito Santo faz o milagre da ressurreição e faz a pessoa nascer de novo e entrar no reino de Deus. Por isso, os testemunhos, quando a pessoa diz assim, bispo, eu recebi o Espírito Santo, essa é a maior alegria, esse é o maior prazer que eu tenho na minha vida, é ver pessoas sendo novas criaturas, porque saíram do reino da morte e entraram no reino da vida eterna. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.